Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o anúncio solene da data da Páscoa. E a liturgia de hoje nos mostra que o homem, de alguma forma, dentro de si, busca Deus. O homem tem necessidade de encontrar o Senhor, de encontrar o transcendente. É curioso observar que nas culturas mais primitivas, podemos dizer assim, mesmo nos homens das cavernas, existem sinais de uma consciência, de uma transcendência, que o meu corpo não é só um pedaço de carne que se mexe, que o meu corpo não é igual ao corpo da vaca, ou do cavalo, ou do porco, ou do meu cachorro. Existe um período na história da humanidade, quando o homem, muito primitivamente ainda, começa a sepultar os mortos. Para quê? Ninguém sepultava vaca, ninguém sepultava cavalo. Dinossauro não tinha, né? Quando a gente apareceu, o dinossauro tinha ido embora com um meteoro. Mas enfim, também dá mau trabalho de sepultar. Mas enfim, por que o homem sepultava o seu semelhante? Por quê? Porque de alguma forma já começava o espírito do homem a intuir que havia em si mesmo algo mais do que a simples materialidade humana. Começava a entender que dentro dele existia um mistério que era muito maior. E nós vemos isso em todas as culturas de todos os continentes, essa consciência de uma transcendência que depois vai se cristalizar nos deuses, nos semideuses, nos espíritos da floresta, das águas, dos mares. Cada cultura vai desenvolver o seu modo de se relacionar com aquilo que escapa às nossas mãos. E a liturgia de hoje nos apresenta exatamente essa passagem muito curiosa desses magos do Oriente, que nós não sabemos quem são. A tradição da igreja, séculos atrás, quis dar nomes a eles, que dá uma identidade étnica a cada um deles. Então a gente tem o rei mago que é mais escurinho, tem outro que é meio amarelinho, tem outro que é branco. Então, para indicar de todos os povos, mas nós não sabemos efetivamente quem eles eram, e não é importante. Porque o texto bíblico já nos diz aquilo que é essencial. Eles vieram de longe. Então eles não pertencem ao povo de Israel. Eles não conhecem as promessas de Abraão. Nunca ouviram falar, talvez, da lei de Moisés. Eles intuem, eles percebem algo. Eles são homens que procuram a verdade, são homens de ciência. Eles olham os céus e perscrutam o céu. Tentam colher algo de divino, algo de transcendente nos astros. E percebendo uma estrela diferente, aquela estrela só podia significar algo importantíssimo que está acontecendo no planeta. Não aqui, mas lá longe. Naquele povo pequeno, naquele povo que se chama Israel. Vamos até lá. Vamos procurar por que essa estrela está indicando aquele lugar. Abrindo uma parêntese, para o Marcelo adora ter prazer. Parêntese, eles demoram no nome dele, é verdade. Mas a respeito dessa estrela, gente, olha, infelizmente, às vezes, pessoas muito mal informadas falam que isso aqui é fantasia. Isso aqui foi inventado para justificar o nascimento de Jesus. Engana-se, porque existem muitas hipóteses científicas, inclusive, a respeito dessa estrela misteriosa. Certamente sabemos que não era uma estrela, porque a estrela não nasce e desaparece. Sim, existem estrelas que nascem e desaparecem, mas os astrônomos dizem que isso não aconteceu nos últimos milhões de anos. Então, deixamos de lado as estrelas. Nós sabemos muito bem que Kepler, que era um astrônomo, que também era católico e procurava no céu muitos sinais, ele descobriu que entre o ano 6 e o ano 7 do nascimento, ou seja, outra parêntese dentro da parêntese, o ano 0, Jesus não nasceu no ano 0, tá? A gente sabe que a gente fez a conta errada. Na Idade Média descobriu que na verdade Jesus não nasceu no ano 0, mas Jesus nasceu 6 anos antes do tempo de Herodes. Então foi 6 anos antes que Jesus nasceu. Jesus então nasceu numa outra época, 6 anos antes. Então Jesus não morreu com 33, morreu com 39. Gente, isso não importa, tá? O número não importa, o fato é que ele nasceu, morreu para a nossa salvação. Mas curioso é que Kepler descobre que entre o 6 e o 7º ano da era cristã houve três conjunções de planetas.
Saturno, Júpiter, Marte, inclusive com a Lua, que aconteceram com um espaço de meses, de quase um ano. Isso explicaria a grande viagem desses homens que vieram do Oriente, que nós não sabemos de onde vinham, não tinha trem, não tinha avião, vieram de camelo, como aqui fala o texto, vieram de muito longe, uma viagem não era fácil. Viram aquela estrela meses antes e a viram novamente quando chegaram onde? Em Jerusalém, porque a estrela estava indicando aquele lugar. Eles viram as coordenadas e vão procurar aonde o rei? Onde vocês iriam procurar um rei? Onde vocês vão procurar alguém importante? No presépio? Nunca, né? Eles vão no palácio real, e lá procuram se informar. E lia aqueles homens que estavam ali no palácio, sabiam onde deveria nascer o Messias. Não é em Jerusalém, é em Belém. Estes homens não param ali no palácio. Uma vez que colhem uma nova informação, uma vez que a divina providência lhe faz conhecer algo mais além acerca da verdade que eles procuravam, eles continuam a seguir, e a estrela novamente aparece. E aí nós temos o ano 6 da primeira conjunção entre Marte e Saturno, e o ano 7 entre Júpiter e Saturno, que aparece novamente. Júpiter e Saturno, você sabe que são os maiores planetas do nosso sistema solar. Então imagina os dois em conjunção, um atrás do outro, a luz grande. Eles não sabiam que eram planetas ainda, pensavam que fosse uma estrela. E seguem a natureza para encontrar aquele que a natureza não pode conter, mas aquele que rege a natureza. Entende que muitos homens fazem ainda hoje assim com Jesus. Procuram Jesus. Não sabem exatamente onde procurar, mas estão em busca do Senhor. Dentro deles, como os povos de todos os tempos da nossa humanidade, procuram transcendente, procuram uma resposta satisfatória a tantos dramas que nós vivemos. Por que tem que haver injustiça? Por que tem que haver maldade? Por que não posso colher o fruto do meu trabalho? Por que planto bem e colho mal? Por que faço bem e sou recompensado com agressividade? Existem muitas perguntas sem resposta e nós não temos todas as respostas. O que não quer dizer que nós devemos parar de procurar. Estes homens não param de procurar, vão em busca de Jesus e o encontram. Chegam depois dos pastores, mas encontram Jesus. Trazem para eles os seus dons. Todo o simbolismo, hoje não vou falar disso a respeito do ouro, incenso e mirra, mas apresentam para eles aquilo que eles têm. E voltam para as suas casas, para as suas terras longínquas, cheios de alegria, porque quem encontra Jesus, encontra alegria. Pode não encontrar todas as respostas, mas a vida muda. Encontra uma alegria que, como Jesus nos fala no Evangelho, o mundo não pode tirar, a dor não pode apagar, o mal não pode aprisionar. Quem tem a alegria de Jesus no coração? E nós, meus irmãos, precisamos perceber que o nascimento do Senhor é justamente para todos os povos, já desde a concepção, desde o nascimento de Jesus. Jesus quer se manifestar a todos os povos. Não foram eles que buscaram Jesus, foi Deus mesmo que os atraiu com aquilo que eles conheciam. As ciências, a astronomia, os astros. Deus, como eu disse na missa de sexta-feira, Deus conhece o que está no segredo do coração de cada homem. Deus sabe como se comunicar com o coração de cada homem, e Deus atrai. Não é só o homem que faz a sua grande peregrinação, como os magos, em direção a Cristo. Ele também veio em peregrinação a nós, na sua encarnação. Ele continua a peregrinar em direção ao coração de todo homem, todo filho e filha de Deus que ainda não o conhece, e vem por meio da sua palavra, e vem por meio das suas manifestações. Ora, Padre, mas como que Deus se manifesta ainda hoje? Como Deus se manifesta hoje?
Como Deus pode se manifestar hoje? Deus unitrino, Senhor e Salvador do universo. Como? Eu e você precisamos ser essa manifestação visível, credível da presença de Deus no mundo. Nós precisamos hoje, como cristãos, nessa festa da Epifania, dizer a todos os povos que Ele vive, Ele está vivo. É Ele que me dá força para me erguer de manhã e fazer o que eu tenho que fazer, e ir para o trabalho, e cuidar dos meus filhos, e viajar daqui para lá. É Ele que me dá força, e é por isso que a Ele tenho que vir todo dia, buscar força, energia, luz, sabedoria. Não podemos fazer como Herodes e aqueles homens que sabem tanto de Jesus e ficaram em Jerusalém. Porque quem fica em Jerusalém muito tempo, ou seja, quem fica no conhecimento superficial de Jesus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Nossa Senhora, eu sei qual é a igreja certa, mas eu vou aqui, vou lá, eu sei que Jesus quer isso de mim, mas eu vou esperar. Vai indo lá, reza por mim, depois vem aqui me falar. Vai indo lá, vê se é verdade mesmo, depois vem aqui me dizer. Gente, quem fica em Jerusalém e não vai a Belém, arrisca se tornar como Herodes, homicida do Filho de Deus. Porque a graça passa, viu? Quanto tempo você tem ainda para mudar de vida? Está esperando o quê? O anjo do céu? Não vai rolar. Porque o anjo já veio, já anunciou o nascimento. O filho já nasceu. O que você está esperando? Entregar para Deus o que? O bagaço? Jesus está te chamando agora. É hoje o tempo da graça. É o Kairos, o momento da graça. Aqueles homens viram a estrela e falaram: opa, está acontecendo alguma coisa, eu vou lá. E se encontraram no caminho. Estamos procurando a mesma coisa. Vamos lá. Indicavam onde? Jerusalém, vamos lá. E depois de Belém, vamos para Belém. E voltaram a vida transformada. Entenda que pessoalmente cada um de nós precisa fazer essa busca, e pessoalmente cada um de nós precisa se esforçar cada vez mais para sermos também manifestações, epifanias do Senhor. Não precisa fazer coisa extraordinária, não precisa multiplicar 5 pães para 5.000 pessoas. Deus é que vai se ocupar disso. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer bem feito. Seja honesto, com toda a tua força. Seja justo, do jeito melhor que você puder. Seja coerente. Se você errar, peça perdão. Retorne o caminho do Evangelho. Isso é ser manifestação de Cristo no mundo. É desses homens e mulheres que nós precisamos hoje. Precisamos de professores assim, médicos assim, políticos assim. Estamos vendo o mundo, o nosso Ocidente, ruindo, construído em cima do Evangelho. Depois a gente começou a construir, começou na rocha, a gente resolveu botar areia da construção. Não dá certo. Mas se eu e você começarmos pessoalmente a procurarmos o Senhor e nos comprometermos com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, fazemos aquilo que Ele nos pede, certamente nos tornaremos essa manifestação viva do Senhor. E assim esse mundo se encherá de luz. E assim muitos homens que ainda não conhecem Jesus, vendo a tua vida, o teu testemunho, o teu esforço em viver a coerência do Evangelho, voltarão para as suas casas alegres, com uma alegria que o mundo não pode roubar. E aquela boa semente que o teu testemunho semeou no coração deles vai ajudá-los a encontrar a verdade. E a verdade não é uma hipótese, a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor.